Tô colocando aqui para gravar. Opa. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui do... Botei em full screen. Como é que eu tiro daqui desse full screen? Tá enxergando aí a aula? Apresentação? Sim, professor. Tá, beleza. Então, vamos continuar sobre o estudo 802.11. Então, na aula passada, a gente conversou sobre... Assim, entendeu um pouco sobre essa questão dos padrões, do que é o Wi-Fi, o que é 802.11. Então, 802.11 é o... É, são os protocolos, são os padrões definidos pelo I3E. E o Wi-Fi é a certificação que indica que aqueles equipamentos que tem aquele selo eles se comunicam. E aí, de modo geral, a gente fala Wi-Fi, né? Rede Wi-Fi, já pensando nesse padrão. Mas existem vários outros equipamentos 802.11 que não necessariamente estão certificados pelo Wi-Fi, inclusive porque alguns desses outros equipamentos eles são às vezes para outros cenários que não são pensando nessa questão da integração, de que qualquer usuário chega, se conecta e usa, né? É, são para ambientes mais dedicados e às vezes implementam algumas coisas a mais que aí não vai ter suporte nos equipamentos tradicionais. Então, por exemplo, implementar uma criptografia diferente para dar uma maior segurança. Aí os nossos smartphones, por exemplo, provavelmente não vão ter suporte para criptografia. Por aí vai. E agora a gente vai estudar um pouco mais da arquitetura em si, de como funciona. E aí a gente vai estar falando do 802.11, né? Do que vem definido nesse padrão. Entender como funcionam os protocolos, alguns protocolos. Né? Então, o bloco de construção fundamental, que a gente chama é o BSS, onde a gente vai ter um access point e vamos ter os usuários da rede wireless. Aí esse conjunto é o que a gente chama de conjunto básico de serviço ou BSS. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um roteador, está conectado à internet, e eu tenho duas redes sem fio. Uma é através desse access point aqui, da BSS1, então essa aqui é uma rede sem fio, uma BSS, e aqui é outra BSS, BSS2, outra rede sem fio. Se um usuário desse aqui se move de uma rede para outra, ele vai precisar se registrar. Então, esse usuário aqui, está na BSS2, ele está conectado nesse ponto de acesso. Então, ele já se registrou nesse ponto de acesso. Se era necessário senha, ele já cadastrou a senha. Já fez o que é necessário, que daqui a pouco a gente vai até estudar como é que funciona. Mas ele está conectado nesse ponto de acesso. E ele só... Professor? Opa, pode falar. Opa, desculpa. O senhor poderia utilizar aquele, não sei se é laser que chama nos slides, porque Ah, tá esse difícil ver. usuário, esse coisa aí, não dá de, Ah, de, tá de dando para ver ver onde direito o está o mouse? mouse para saber identificar. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver que eu tô usando. Tô no Linux aqui, deixa eu ver. Opa, como é que eu coloco esse mouse Acho que é aqui? uma das apresentações mesmo, que eu não lembro bem agora. Uma rodelinha vermelha para facilitar visualizar o mouse. Eu sei, deixa. Que aí fica meio nebuloso para entender Uhum. qual item você está falando. Ah, tá. Pensei que tava conseguindo enxergar o mouse. Deixa eu só ver aqui. Tools. Será que isso aqui vai? Quando está no modo de apresentação, professor, Então, é porque eu tô no. não aparece algumas barras quando o senhor coloca Deixa eu botar aqui. Apresentação. Então, mas é quando eu embaixo? clico aqui. Se eu clicar, ele passa a página.
Ou ele volta. Clique com o botão direito em cima. Então, tô clicando, cliquei com o botão direito agora, ele passou a página. Para ver se aí não aparecem as opções. Não, eu tô tentando aqui com vários botões. Deixa eu ver aqui, porque eu tô usando o do Gnome aqui. Deve ter algum canto aqui. 6 contra 1. Deixa eu ver aqui. Ei, professor? Opa, vai falar. Senhor, eu tava vendo um vídeo aqui, se eu apertar na tecla L pode aparecer, eu acho que o laser. Pelo menos no que eu vi aqui. Não, né? Não, aperta L. Tá. Você está Tá. usando alguma aplicação do próprio Linux, professor? Tô usando qual é esse? Ocular. É Ocular. porque eu instalei o OpenSUSE para fazer uns trabalhos, tirei o Gnome e aí eu instalei ontem, e aí ainda tô me amarrando um pouquinho aqui nele. Mas deixa eu ver aqui então, deixa eu mudar aqui deixa eu mudar o cursor aqui. Cadê que eu mudo? Se bem que fica tudo igual, não tem jeito. Ficou ruim. Tudo do mesmo jeito. Fica ruim de ver essa pontinha que aparece, né? É que, como aí some às vezes quando eu estava movendo, aí não dá de às vezes identificar de qual item no slide você está querendo clicar. Tá. Não, então o Aí mouse fica não tá meio... aparecendo pra você, né? Só que aí às vezes ele some por conta que de atualização da tela. Aí às vezes ele some. Aí... Tá, entendi. Pô, não tô sabendo colocar aqui esse laser. Deixa eu ver se tem outro aqui. PDF. Deixa eu ver se abrir aqui no Gnome mesmo, se ele dá pra...
Aqui, apresentação. Da mesma forma. Tá, eu vou Não, professor, se não tentar aqui. tiver, não tiver como usar, pode seguir, não tem problema. Tá, bora que aí, se ficar muito ruim, eu vejo aqui pra instalar. Mas já, na próxima eu já me preparo, já vou lembrar disso aqui. Tá. Então tá. Então aqui, né, tem então 2 redes sem fio. Né? Cada estação, cada BSS dessa, a BSS1 e a BSS2, elas são independentes uma das outras. E o access point de cada uma coordena essa BSS. Então, esse daqui, né, mais em cima, ele coordena essa BSS1. E esse aqui mais para baixo, ele vai coordenar a BSS2. E a BSS é o conjunto de todos os elementos. Então, ele vai ter uma estação base sem fio, um access point que a gente chama. E aí, é um apenas, tá? E vão ter várias estações base conectadas. Se um usuário desse aqui que tá nessa BSS, esse cara aqui, tá? Então na BSS2, ele está conectado nesse access point. Por mais que aqui ele consiga enxergar o sinal do access point da BSS1, ele aqui tá conectado nesse da BSS2. Então toda a informação que ele manda, tudo que ele manda é para esse access point da BSS2. Né? Então, assim, se ele não estiver conectado em rede nenhuma, ele vai estar enxergando o sinal de todo mundo em que o sinal chega para ele. Depois que a gente vai lá e escolhe, eu vou me conectar no caso aqui, no access point da BSS2, e aí digito lá a senha, se pedir senha, e me registro nesse access point, toda a comunicação vai ser através desse access point. Então é como se eu tivesse plugado um cabo direto aqui desse access point para esse computador, e toda a comunicação sai por aqui, né? Por mais que ele esteja enxergando o sinal do outro, por mais que quando ele envie, esse outro access point enxergue o que ele está enviando, ele vai saber, olha, esse sinal que está vindo não está sendo enviado para mim, esse computador não está registrado aqui em mim, então ele simplesmente ignora, né? Então a BSS ela é formada dessa forma, ele tem o access point e tem os computadores que estão conectados nesse access point. Na BSS2, os computadores e o access point conectado. Cada estação dessa vai ter então cada estação sem fio e a interface sem fio do access point possui endereço MAC. Então esse access point possui endereço físico MAC. Esse computador, todos os 4 aqui na BSS2 possuem endereço MAC para a interface sem fio. E o access point também possui endereço MAC para a interface sem fio. Na camada física e enlace, esse endereço MAC é que é utilizado para fazer a comunicação, né? Semelhante lá à rede cabeada mesmo, né? Cada um tem um endereço MAC na camada de enlace. Aqui na BSS1, a mesma ideia. Cada um tem um endereço MAC na sua interface sem fio. E aí a comunicação no 802.11 ela se dá nessa camada de enlace. Então o access point ele não vai ele não vai trabalhar no nível de rede, né, com IP. Ele vai trabalhar com o endereço MAC. Quando esse computador aqui, mais aqui em cima, ele se conecta a esse access point, aqui nesse access point vai ficar registrado o endereço MAC desse computador. E a comunicação vai ser em função desse endereço MAC. Né? E aí, aquilo que a gente até comentou na aula passada, um roteador Wi-Fi, ele vai ser um equipamento do tipo 2 em 1. Ele tem um access point e tem um roteador dentro da mesma caixinha. Então, esse roteador aqui e esse access point, eles estão dentro da mesma caixinha.
Ou se for aqui o roteador e esse outro access point, os dois juntos na mesma caixinha. Aí no roteador já vem toda aquela questão de configurar IP. Eu posso habilitar um servidor DHCP, por exemplo, para dar o endereço IP para cada uma dessas máquinas. Assim vai. Mas o access point em si ele só é camada de enlace e camada física. Então o 802.11 define até aí, né, para cima, e não trabalha mais. Então aqui, pegando aquela figurinha e fazendo uma adaptação, o nosso computador, a aplicação vai estar rodando lá, né? Então ele implementa todas as camadas, ou seja, todos os softwares necessários, né? Desde a aplicação em si que eu estou utilizando para o navegador web. É um software que está aqui em cima. E aí ele usa protocolo para HTTP. Então o protocolo da camada de aplicação aqui em cima. Aí na hora que é requisitado uma página, dá um GET lá, vai ser isso encapsulado dentro de uma mensagem que é enviado para a camada de transporte, para o software de transporte. O software de transporte é que vai ser responsável por verificar, vai ser enviado em UDP, vai ser enviado como TCP, né? Depois que verifica essa parte de qual vai ser o protocolo que vai ser utilizado para transporte, aí manda para a camada de rede. Na camada de rede vai ser tratado o IP. Então, qual o IP da máquina que eu estou acessando? Então, por exemplo, lá em cima eu digitei o endereço http.fopa.edu.br. Aqui na camada de rede é que vai trabalhar como descobrir o IP desse endereço, né? Trabalhar com DNS, por exemplo. Então, esse endereço que eu passei, o fopa.edu.br, qual é o IP dele? Para ser passado aqui para essa camada. Então, tudo isso são softwares. Quando a gente falar em protocolos, pensa assim, são softwares que estão rodando. Aí um software fica pedindo para outro software alguma informação, né? Aí depois que eu tenho, então, o IP, a gente vai mandar na camada de enlace. Então, aí esse cara aqui, nesse momento, ele vai ter o IP. Aí ele vai, por exemplo, utilizar aquele protocolo ARP para descobrir, olha, qual é o endereço IP, qual é o endereço MAC do IP X. Aí isso vai ser propagado para cá. Ele está registrado já no ponto de acesso, está representado por esse carinha aqui. Isso vai ser mandado para cá, isso vai ser propagado até o roteador. Aí lá no roteador ele vai avisar, olha, esse endereço IP que está pedindo tem que ir para tal canto. E aí ele vai pedir que envie, na verdade, o endereço MAC do ponto de acesso para poder fazer a transmissão, né? E aí com esse endereço MAC ele vai transmitir lá pela camada de enlace físico tudo aquilo que veio sendo encapsulado desde a aplicação até chegar aqui, né? E aí aqui embaixo é que vai entrar os protocolos 802.11 na camada de enlace e camada física. Aí o ponto de acesso ele só precisa tratar dessas camadas, enlace e física. Ele não precisa de nada para cima. Você não tem nada no ponto de acesso puro, não tem nada para cima implementado de IP, de firewall, de DHCP. É por isso que às vezes a gente pega um ponto de acesso, vai configurar nada. Configura aqui a minha rede sem fio. A gente chega lá e aquele ponto de acesso não tem nenhum servidorzinho de DHCP. Eu tenho que configurar os IPs toda mão, porque ali eu estou com um ponto de acesso puro, digamos assim, né? E aí, quando eu tenho equipamento mais sofisticado, com mais funções, ele vai precisar implementar camadas mais altas. Então, e aí aquela ideia das camadas serem independentes uma da outra, né? Que a gente roda, tudo que está aqui em cima da rede, da camada de rede para cima, vai funcionar independente se aqui eu estou conectado pelo Wi-Fi, ou se eu estou conectado por um cabo de rede, ou se eu estou por fibra, não importa qual é a tecnologia aqui embaixo. No nosso caso, a gente está estudando o protocolo 802.11. Então, nosso access point vai implementar aqui enlace físico. A conexão 802.11 wireless é só daqui do computador até esse ponto de acesso. Então, esses protocolos do 802.11 eles estão aqui, né? Implementados na interface de rede Wi-Fi desse computador e aqui no ponto de acesso. Quando eu venho para cá para o roteador, a camada de enlace física já vai ser dependendo de qual é a tecnologia que eu estou usando para ligar esses dois aqui. Eu estou usando
né? Aquele cabinho azul padrão Ethernet 802.3, né? Esqueci agora qual o número do protocolo, né? Ou estou usando aqui uma fibra, ou estou usando rádio, mas outro tipo de tecnologia que não é o Wi-Fi. Enfim, tem várias formas de comunicar desse ponto de acesso para cá para o roteador. Então a camada física e enlace, os protocolos de camada e física e enlace que vão estar aqui vão depender desse link. Mesma coisa aqui no roteador. Inclusive aqui a figurinha ela não está, digamos que, totalmente completa. Na verdade aqui falta o que? Falta esse que eu estou vendo aqui, enlace físico, que eu estou colocando o protocolo 802.11, aqui na interface sem fio, né? Esse ponto de acesso aí tem outra interface de rede, por exemplo, da internet, cabinho azul lá. Então aqui nessa outra interface sem fio, ele tem outras camadas implementadas, também de enlace físico aqui, outros protocolos vão depender desse link. Aqui no roteador, nessa interface, nessa outra interface do roteador, a mesma ideia. Aí aqui no roteador ele vai trabalhar até a camada de rede, e lá no destino final ele vai até a camada de aplicação. Então nesse esquema todo aqui, o 802.11 ele vai estar só nesse pedacinho aqui. Ele não interfere em nada para cá, que é a lógica, né? Eu cheguei em casa, eu tenho uma rede cabeada da minha casa ou do escritório, de algum lugar. Eu quero trocar agora, tá ruim passar cabo, ou assim, não quero ter que passar mais cabo, quero limpar minha rede, ou os cabos estão dando problema, ou troquei de computadores, ele já nem vem, né? Computador hoje em dia já quase nem, principalmente laptop, né? Já quase nem vem com interface para rede cabeada, né? Só Wi-Fi. Então basta eu colocar um ponto de acesso sem precisar mudar nada a minha rede, né? E aí, então o que a gente está estudando aqui é só esses dois carinhas, enlace físico e como é a comunicação entre esses dois. Essa arquitetura aqui, quem está falando, aí tem um ponto de acesso, é a arquitetura que a gente chama de infraestruturada. Eu tenho um access point que vai ser um centralizador, vai ser um elemento que vai ser responsável por coordenar toda a comunicação ali na BSS. Então, aqui, olhando aqui para a BSS2, eu tenho esse ponto de acesso lá. Esse ponto de acesso ele não simplesmente permite que cada um desses computadores acessem a internet através dele, né? Mas ele também coordena essa rede toda. Então, por exemplo, um pouco mais lá na frente, quando a gente estudar protocolo de acesso ao meio aqui, um dos protocolos de acesso ao meio para evitar colisão é assim, olha, a gente já estudou na aula passada aquele exemplo, né, de, olha, quando esse cara aqui mais em cima vai mandar uma mensagem para o access point, pode ser que esse outro computador mais aqui embaixo já esteja mandando alguma coisa para o access point, mas eu não consigo escutar, porque eu estou longe dele. O access point escuta, mas eu não escuto. E aí eu vou achar que o canal está limpo, não tem ninguém falando, e vou transmitir também, vai dar interferência no outro e ninguém vai conseguir falar. Então, nesse tipo de rede aqui, com o access point, esse access point, ele é quem vai coordenar, que vai dizer, olha, agora fala tu, agora fala esse outro, depois fala esse outro, depois fala o outro. Então ele, além de permitir, né, que cada um das máquinas se comunique, ele coordena essa rede, né? Ele coordena, por exemplo, eu posso configurar quanto tempo um usuário desse pode ficar conectado nesse ponto de acesso. Então eu posso logar numa rede, entrar numa rede, né, me conectar, mas ter um prazo. Olha, daqui a 1 hora você vai cair e se quiser entrar de novo tem que logar de novo, botar a senha de novo. Então o Access Point vai coordenar. Então ele tem várias funções aqui dentro dessa BSS. Mas existe redes que não tenham um ponto de acesso, que é quando eu quero comunicar direto entre os computadores e obviamente só entre eles aqui, né? Então a gente está fazendo uma viagem, tá eu mais 3 pessoas estamos viajando a trabalho. E aí estamos num local ali em que naquele momento não tem
um access point que a gente pode utilizar para se conectar e acessar a internet e trocar informação entre nós através de e-mail e outros aplicativos. Mas, como todo mundo tem uma interface SEN 2.11 lá com o selinho Wi-Fi, a gente pode montar uma rede e comunicar nós quatro. Nesse caso, não tem um coordenador da rede, não tem um elemento que vai permitir, que vai perguntar qual é a senha e tudo mais. Cada uma dos computadores vai configurar um nome para uma rede, vai configurar uma faixa de IP, vai fazer outras configurações de rede e depois eles vão se enxergar através dessas configurações. Isso é que a gente chama de modo ad hoc ou ad hoc. Desculpa. Desculpa, só. Então, vai ser uma rede sem nenhum controle central e sem nenhuma conexão com o mundo exterior. Então, isso é importante, né? Nesse caso aqui não tem nenhuma comunicação com o mundo exterior. Existem tipos de rede que utilizam 802.11 como infraestrutura para montar alguns outros serviços em cima. Então, por exemplo, existe a chamada rede mesh, onde nós vamos ter um formato desse, de ad hoc, mas em algum local eu vou ter ou um computador que tem acesso à internet, e aí todo mundo vai sair através dele, ou eu vou ter um ponto de acesso em algum lugar. Então, assim, eu posso ter um ponto de acesso distante, e esse computador aqui para a esquerda, mais para baixo, ele não tem acesso àquele ponto de acesso, ele não consegue chegar lá. Há como configurar para, através dos outros computadores no meio do caminho, eu conseguir enviar a mensagem até aquele access point para depois ter saído para a internet. Mas isso aí já não é mais o protocolo 802.11, já são outros tipos de serviço, outros protocolos adicionados em cima do 802.11, tá? Então, o 802.11 padrão é rede com infraestrutura, em que eu vou estar conectado o meu access point em um roteador, e a partir desse conjunto roteador e access point eu vou ter acesso à internet, ou eu vou estar no modo sem infraestrutura, onde a comunicação é só entre esses caras que estão dentro da minha BSS. Tá? E aí, focando nas redes de infraestrutura, que são a maioria dos casos que a gente acessa, eu preciso primeiro me associar a uma estação base ou um access point. Né? Para eu me associar, eu preciso definir qual é o SSID daquela rede que eu vou me associar, que é o identificador da BSS. Né? O SSID é o identificador daquela BSS. Então, um nome, basicamente isso. E preciso saber o canal para o qual eu vou me associar também. Tá? Então, no Access Point, eu vou definir, na hora de configurar ele, o SSID e o canal. Ou também tem a possibilidade de configurar outras coisas, como por exemplo, se vai ter criptografia ou não, se eu preciso logar na rede, né, se vai pedir senha ou não, mas isso aí já são outros serviços. Né? O básico, para poder funcionar, eu preciso ter um nome na rede e um canal. Aqui é um exemplo de um sniffer que dei na placa de rede para ver todas as redes Wi-Fi que estava enxergando. Então aqui, nessa última coluna do lado direito, tem os SSID das redes que eu estou enxergando. Então tinha uma rede lá WCasa, uma rede WCasa02, uma rede Amor Divino, Oliveira, Ribeiro, Bezerra 2.4, então Roubados, né? Tem, assim, são aqueles nomes, né, que a pessoa escolhe para dar para a rede dela na hora que ela vai configurar o ponto de acesso. E em algum lugar tem um canal aqui, ó, nessa coluna aqui tem um CH, então é o canal em que está configurado para utilizar. E esse canal é a faixa de frequência que vai ser utilizada. Né? A gente vai já falar de canal. Então eu preciso, no mínimo, ter essa configuração. E aí quando eu vou escolher qual rede eu vou me conectar, a gente olha basicamente o SSID para saber, né? Até para eu saber em qual onde eu estou me conectando, né? Eu não posso sair me conectando em qualquer lugar
Primeiro que, por mais que a rede esteja aberta, aquela rede ali aberta, ela pode ser né, exatamente para roubar meus dados, né? Se eu sair me conectando em qualquer lugar, eu posso cair numa rede em que está cheio de trojans e vírus e tudo mais, onde a ideia é exatamente roubar meus dados. Normalmente essas redes, inclusive, elas ficam abertas, elas têm acesso à internet, a gente conecta e tem a internet aqui, está aberta, alguém esqueceu de botar senha. E aí começa a usar a rede e no fundo tem alguém ali pegando todas as informações, vendo tudo que a gente digita, pegando senha e tudo. Então, até por uma questão de segurança do próprio usuário que vai se conectar na rede, ele precisa escolher em qual rede ele vai se conectar, e aí isso a gente faz pelo SSID, né? E aí cada BSS vai trabalhar em um canal diferente, visando reduzir interferências. Então os padrões 802.11b e G para eles há 14 canais na faixa de 2,4 GHz, onde apenas o canal 1, 6 e 11 não se sobrepõem. Então, assim, essa questão de canal, nós temos uma faixa de frequência em que a gente pode trabalhar. Ela é centrada no 2,4 GHz. Então, os sinais eletromagnéticos, né? Sinal mesmo, porque está saindo lá na anteninha da minha placa Wi-Fi, ela está na faixa de frequência de 2,4 GHz. Dentro dessa faixa de frequência tem ali uma banda de 84 MHz, onde a gente divide em canais diferentes. Então, ao invés de falar em canal, tá falando de uma determinada faixa de frequência. Então, a gente tem um canal 1 que está na faixa 2.412 GHz, tem o canal 2 na faixa 2.417 GHz, canal 3 assim vai. Só que essa frequência, ela é como a gente chama, central, né? A gente não trabalha só nessa frequência, na verdade a gente tem uma banda ali do canal, que é de 22 MHz, onde eu vou estar aqui, no canal 1, 2.412. Então esse 2.412, eu tenho ele aqui no centro, eu tenho mais 11 para a direita e mais 11 para a esquerda, então eu pego toda essa faixa. Esse é o meu canal. Se eu pegar o canal 2, ele está lá no 2.417. Mas ele pega 11 para trás e 11 para frente. Então ele tem aqui uma interferência do canal 1 com o canal 2. Como eles não estão totalmente sobrepostos um com o outro, né? Então tem menos interferência do que se tivesse todo mundo no canal 1. Mas ainda há interferência. Quando a gente vai para o 3, aí o 1 com o 3, eles já estão um pouco mais afastados. Não sei se dá para ver bem aí. Então o 3, né, ele está aqui. Ele tem uma interferência, que é esse pedaço aqui, né? Do 1 com o 3. E assim vai. À medida que eu vou mudando o canal, eles vão se afastando. E aí só não vai ter sobreposição, então, o 1, o 6 e o 11. Né? Os outros eles vão ter sobreposição. Assim, pegando no máximo 3, né? Então, quando a gente vai escolher aquele canal lá no nosso ponto de acesso, para configurar o ponto de acesso, o que a gente quer é isso, é escolher onde eu vou ter menos interferência. O ideal é que a gente usasse sempre canais que estão distantes um do outro, exatamente para não ter interferência. Então eu conectei aqui, então pegando esse exemplo aqui que a gente estava da figura. Então aqui praticamente todos os canais estão usados, né? Canal 1, canal 2, 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8 não aqui. 7, 8, 9 não estão sendo usados aqui. O 10 e o 11. Então para aqui, o 7, o 8 e o 9 não tem ninguém usando esses canais. Então por mais que tenha interferência do 7 com 6, do 7 com 5, 7 com 10, ele é um canal que aqui está um pouco mais limpo, ou seja, tem menos interferência. Então ele que eu vou escolher, ou ele que eu deveria escolher para ser a minha rede, né? E essa ideia do canal assim, é tentar utilizar da melhor forma possível o espectro de frequência, mas ele precisa precisa ter essa coordenação, né? De como é que, em qual
faixa eu vou trabalhar para eu não interferir um no outro. E aí tem outros padrões, por exemplo, na faixa de 5 GHz, na faixa de 6 GHz, agora o Wi-Fi 6. Né? E os canais que vão ser utilizados, eles dependem de legislação própria de cada país. Então, no Brasil, quem define a faixa de frequência a ser utilizada é a Anatel. Então, por isso que os roteadores Wi-Fi, na verdade, todo equipamento que trabalha com rede wireless, ou até mesmo com rede cabeada, eles precisam ter o certificado da Anatel. Então, a Anatel que diz que aquele equipamento está trabalhando dentro dos padrões e que ele, inclusive, não vai estar interferindo em outros equipamentos. Né? Então, se eu comprar um access point da China, ali pelo AliExpress, por exemplo, ele chegar aqui, não tem certificado nenhum da Anatel, ele pode funcionar, ele até pode funcionar, mas é bem provável que ele comece a gerar muita interferência em todas as redes que estão por perto de mim, porque ele é bem provável que trabalhe também em faixa de frequência ou que emita sinal em níveis superiores ou fora da faixa de frequência aprovada pela Anatel. Então, isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, sempre trabalhar com equipamentos certificados. Né? Tanto para funcionar direitinho, quanto para eu não interferir nos outros. Né? Assim como não seria interessante eu interferir no meu vizinho, assim como eu não ia querer que o vizinho botasse uma rede que derruba a minha, não é interessante eu colocar uma rede que vai derrubar meu vizinho. Né? E aí quando a gente fala em que o computador precisa estar conectado, associado a um access point, isso vai significar o quê? Vai significar que somente o access point ele envia a quadra de dados para aquela estação sem fio, para aquele computador, e a estação sem fio ela só tem acesso à internet ou à rede de modo geral através daquele access point. Voltando aqui na figurinha. Então esse computador bem aqui, na BSS1 aqui na parte mais embaixo aqui. Por mais que ele consiga enxergar o sinal desse access point da BSS2, né? Então esse azulzinho aqui que está sendo mostrado é só para não é digamos que a área de cobertura, tá? Ele é só uma marcação para dizer quem é a BSS1 e quem é a BSS2. Esse access point aqui, ele poderia estar com um sinal, uma antena bem forte, um bom rádio e tudo mais, e ter uma área de cobertura gigantesca aqui. Se eu quisesse, por exemplo, talvez, vamos dizer que se eu quisesse, eu poderia pegar todos esses computadores que estão aqui na BSS1 e também me conectar na BSS2, no access point da BSS2. Se eu fizesse isso, então todo mundo passaria a ser a BSS2 e esse access point aqui da BSS1 estaria ali sem cliente nenhum. Quando eu fizesse isso, todo mundo ia se conectar à internet só através desse access point da BSS2. Ah, mas eu estou mais perto do access point aqui da BSS1. Tá, você está fisicamente mais perto desse access point da BSS1. O sinal para esse access point aqui da BSS1 é mais forte, tem menos ruído, menos interferência, mas você optou se associar no access point da BSS2. Então a tua saída para a internet vai ser através do access point da BSS2. O access point da BSS1 ele vai fingir que nem te escuta, digamos assim, né? Ele não vai fazer nada. Toda vez que o teu sinal chegar lá, ele vai identificar, olha, esse usuário, esse computador aqui que está enviando esse sinal, ele não está registrado aqui comigo. Então ele simplesmente ignora o teu sinal, né? Então, quando a gente está se associando a access point, a gente sai apenas por aquele ponto de acesso. E aí numa selva de Wi-Fi, né, uma estação sem fio, a gente precisa saber como é que vai ser a associação dos clientes, né, dessas estações sem fio no access point. E aí quando a gente fala aqui em selva de Wi-Fi, é essa situação aqui, né? Eu estou enxergando 300 redes diferentes. Ou seja, essa aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Né? Então aqui eu estou enxergando 17 redes diferentes. Isso significa que por perto de mim tem 17
pontos de acesso diferentes. Eu posso me associar em qualquer um desses 17 pontos de acesso. Obviamente, se eles tiverem criptografia, como está aqui, né, exigir autenticação, eu tenho que saber a senha. Mas, assim, se eu souber a senha, eu posso escolher em qualquer um desses 17. Mas aí como é que funciona essa associação? Ou melhor, primeiro como é que a gente identifica quais são as redes que estão ali. Então cada access point ele envia periodicamente quadros de sinalização com seu SSID e seu endereço MAC. Então aqui eu estou enxergando todas essas redes e eu não estou conectado em nenhuma rede. Eu estou olhando, né, dando um sniff aqui na rede para escolher em qual rede eu vou me conectar. Então cada um desses pontos de acesso que estão aparecendo aqui, eles de tempo em tempo, eu sei que eles existem porque de tempos em tempos eles enviam um quadro de sinalização dizendo o nome da SSID deles, dizendo o nome da SSID deles e o endereço MAC deles, que é o que está aparecendo aqui, né? Do lado esquerdo aqui. Então, o endereço MAC e o SSID. Com base nessas informações, eu vou escolher onde me conectar. Vou escolher onde me conectar pelo SSID. E se eu realmente resolver me conectar nessa rede, eu vou usar esse endereço MAC para fazer a comunicação. Então, cada access point envia periodicamente quadro de sinalização. Esse quadro de sinalização eles vão em broadcast, todo mundo enxerga esses quadros. As estações base, né? As estações base, não, as estações sem fio, elas ficam fazendo uma varredura em todos os canais para verificar então quais pontos de acesso estão ao alcance. Então, o meu computador aqui para enxergar que tem cada ponto de acesso em um canal diferente. Então, eu tenho que fazer uma varredura em todos os canais. Eu vou configurar para escutar o canal 1 e vou escutar ali um tempinho, olha, e vou ver quais quadros de sinalização passaram no canal 1. Ah, passou essa rede aqui, PS Mobile, passou essa PDB Família, que é mais no canal 1, Home Wi-Fi 231, tem o Ribeiro. Ah, tá, aí passou um tempinho ali escutando o canal 1, peguei essa rede. Agora eu vou escutar o canal 2. Ah, no canal 2 tem o Cardoso 2.4 GHz, só tem essa rede. Então passei um tempinho ali. O único quadro de sinalização que veio foi do Cardoso 2.4. Aí depois eu vou pro canal 3, passo um tempo ali escutando o canal 3 e assim vai. E aí, lógico, isso aqui é muito rápido, né? E aí quando a gente clica lá para ver as redes disponíveis, eu tô vendo isso aqui. Então, cada access point envia periodicamente quadro de sinalização. As estações básicas ficam fazendo, as estações sem fio, desculpa, ficam fazendo varredura em todos os canais para ver quais access points estão ao alcance. E depois de descobrir quais são os access points que estão ao alcance, o usuário vai selecionar em qual rede ele vai se conectar. Então, em qual ponto de acesso ele vai se associar e vai fazer a associação. Aí, então, o 802.11 ele não vai definir o algoritmo para selecionar o ponto de acesso a se conectar. Isso aí é responsabilidade do desenvolvedor do software lá no hospedeiro. Então, hoje em dia, por exemplo, a maioria dos sistemas operacionais, na verdade dos softwares que gerenciam essa parte da rede Wi-Fi, elas têm uma opção lá, né, de, por exemplo, você marcar se você quer se conectar naquela rede automaticamente ou não. Você chega, eu cheguei na UFOPA, por exemplo. Aí tem lá a WFOPA. Aí eu clico em cima para me conectar e do lado tem uma caixinha, né? Então, para pegar aqui o exemplo do Windows aqui. Tá, aqui não está aparecendo. Mas normalmente tem uma opção de eu escolher se eu quero me conectar automaticamente nessa rede. Se eu marcar aquela caixinha, então toda vez que eu tiver no alcance daquele ponto de acesso, eu vou fazer a conexão automática. Mas isso aí já é parte do software que gerencia
a minha rede sem fio. Isso não é o protocolo 802.11, né? Então essa escolha de em qual rede eu vou me conectar, ela é totalmente do usuário e do software do hospedeiro, né? Software do sistema onde está rodando ali o 802.11. Em geral, os algoritmos ou o próprio usuário ele seleciona aquele ponto de acesso com maior intensidade de sinal. Então tem sistemas. Eu estou enxergando aqui 5 redes. Nessas 5 redes eu posso me conectar. Eu tenho ali, eu já marquei que eu era para me conectar automaticamente. Mas eu estou enxergando as 5. Qual dessas 5 eu vou me conectar? Eu posso fazer isso ou pela intensidade do sinal, qual rede está me dando o melhor sinal, ou posso fazer isso em prioridades. O Windows, se eu não me engano, ele gera uma prioridade por histórico. Então, não sei se já aconteceu isso com você, de eu estou aqui conectado numa rede, o sinal tá bom, e depois eu vejo que mudou para outra rede. Eu tô aqui no meu trabalho, por exemplo, e tem 2 pontos de acesso. Eu já configurei, eu já me conectei nos 2 pontos de acesso e já salvei a senha dos 2 pontos de acesso. Então eu posso me conectar automaticamente sem pedir senha em qualquer um dos 2 pontos de acesso. Aí eu estou aqui conectado, cheguei, liguei o computador, conectei aqui no ponto de acesso que tinha o melhor sinal, né? E comecei a trabalhar. E em um dado momento eu percebo ali que ficou mais. Que a internet ficou ruim, ficou lenta. Tá ruim, o que está acontecendo? Aí eu vou olhar e eu vejo que mudou. Eu não estou mais conectado no ponto de acesso que eu estava, agora eu estou em outro, que está mais distante. É porque o Windows, se eu não me engano, ele trabalha com prioridades por histórico. Então, qual foi a primeira rede que eu me conectei? Foi essa aqui, a rede X. A rede Y eu me conectei tempos depois. Então ele dá prioridade para aquela que é mais antiga no histórico dele, né? Então se eu me conectei primeiro, historicamente primeiro naquela rede do ponto de acesso está mais distante, ele vai tentar dar prioridade. Em algum momento ali dele decidir em qual rede ficar conectada, ele vai dar prioridade para aquela outra rede. Inclusive, assim, com as atualizações atuais do Windows 11, né? Eu não sei exatamente como ele está funcionando. Mas eu lembro que tinha uma opção, inclusive, que a gente entrava lá nas configurações avançadas, que a gente podia escolher, olha, a rede prioritária é essa, gerava uma hierarquia ali de redes mesmo, né? Tinha uma listazinha, né? Então, primeira rede é essa, a segunda rede é essa, a terceira rede é essa, tá? Que elas já estavam salvas no meu computador, né? E aí ele usando aquilo ali como para montar o algoritmo dele de qual rede se conectar. Então isso é algo que é próprio do usuário, próprio do software hospedeiro, não é do IC2.11. E aí, algo importante é que a maior intensidade de sinal não significa o melhor ponto de acesso. Então, exemplo, eu posso estar eu tenho 2 pontos de acesso. Um em que o sinal é melhor no sentido de intensidade e pouco ruído, e tem outro que está um pouco mais afastado e aí o sinal tá chegando aqui mais fraquinho para mim. Só que aquele que está mais afastado ali, não tem ninguém conectado nele. E inclusive a saída da internet dele tá livre, não tem ninguém usando ele. E esse outro que está com a melhor intensidade de sinal, tem muita gente conectada nele. E ele pode estar sobrecarregado. Então, na hora que a gente vai escolher uma rede sem fio para se conectar, existe também essa questão de que o melhor sinal não vai significar que aquele ponto de acesso é o melhor para eu ter acesso à internet, né? Ele é o melhor na questão de comunicação do meu computador até o ponto de acesso. Então, pegando aquela figurinha aqui, de novo. Então, eu sou esse carinha bem aqui, da BSS1, né? Como eu estou mais perto desse ponto de acesso da BSS1, eu resolvi me conectar nele porque a intensidade de sinal era melhor. Só que esses outros caras estão conectados aqui nesse access point, que estão formando a BSS1, eles estão ali fazendo download pesado, fazendo videoconferência, enfim, estão aqui acessando muito, baixando muito, usando bastante essa rede.
enquanto que esses outros 4 aqui no Access Point da BSS2, eles estão conectados ali, mas então estão parados ali, não estão transmitindo nada, basicamente. Então seria mais vantajoso para acessar a internet eu me conectar no ponto de acesso 2 e usar esse link do que no Access Point da BSS1, embora o sinal aqui é melhor. Então o sinal ele vai só indicar da minha interface até o ponto de acesso. Ele não tem nada a ver com a saída aqui para a internet. Por isso que muitas das vezes, né, a gente se conecta, a internet está ruim, mas aí vai lá, clica no botãozinho do lado e vê o nível de sinal lá em cima. Mas o sinal está forte aqui, a rede tá forte. É porque não é a comunicação com o Access Point, é a comunicação, é a saída para a internet que está ruim. Ou o link está ruim, ou o roteador está sobrecarregado, ou o ponto de acesso está sobrecarregado com muita gente conectada. Então lembrem que um dos objetivos da nova geração de Wi-Fi é exatamente lidar melhor com essa questão de muita gente conectada no mesmo ponto de acesso. Então, os pontos de acesso que a gente tem na maioria dos lugares hoje em dia, ainda não vi em nenhum lugar que tem já o Max Wi-Fi lá, a geração 6. Então, a maioria dos pontos de acesso que a gente tem hoje em dia, frente a locais com ponto de acesso um pouquinho mais antigo, quando muita gente está conectada, nem precisa aqueles usuários estarem usando muito a internet. Basta eles estarem conectados que o ponto de acesso ele já começa a ter problemas, porque ele precisa ficar coordenando aquela rede. Então, a função a função do ponto de acesso é coordenar a rede. E só essa coordenação de muito usuário já sobrecarrega o ponto de acesso. Né? Então, às vezes o sinal está lá em cima e a rede não funciona. Aí eu vou me conecto no ponto de acesso, no outro ponto de acesso, que aí o sinal tem uma barrinha só e aí eu consigo voar, né? Consigo baixar rapidamente o que eu quero, acessar todos os sites, porque aquele ponto de acesso ali ele não está sobrecarregado ou a saída da internet dele está melhor. Né? Então assim, isso é importante para a gente sempre entender os possíveis problemas e entender até onde a questão está relacionada a 802.11 si ou não. Né? E aqui são exemplos então, né? Quando eu vou escolher uma rede Wi-Fi aqui usando o Gnome lá no Ubuntu, então tem aqui o gerenciador que vai mostrando as redes, né? No Windows, mesma ideia, tem um localzinho lá onde eu clico, aparece todas as redes. E aí já dá algumas informações extras, se pede senha ou não, a intensidade do sinal, né? Então esse símbolozinho está mostrando aqui a intensidade do sinal. Normalmente eles organizam de cima para baixo, né? São os pontos de acesso em que eu tenho a maior intensidade do sinal, e os para baixo são os que têm a menor intensidade de sinal, né? Dá para ver aqui, né? Então as barrinhas aqui tudo cheia, barrinha tudo cheia, aí vai diminuindo. Mas de novo, não necessariamente esse cara aqui que tem a maior intensidade é a melhor rede para acesso à internet. Na questão comunicação, ponto de acesso, estação sem fio, esse aqui é o melhor, tem o melhor sinal. Mas para acesso à internet tem muitos outros elementos que podem estar interferindo aí. E aí, juntando e colocando isso assim num formato de algoritmo, né, para a gente entender como vai funcionar o 802.11 nessa questão de se associar a um ponto de acesso. Então, a primeira coisa é a varredura, né? E aí existem dois tipos de varredura, varredura passiva e varredura ativa. Então, na varredura passiva, a estação sem fio ela fica ouvindo, né, os quadros de sinalização para descobrir os pontos de acesso, para descobrir quais são as redes. Então, minha estação aqui sem fio, né, meu computador, aqui é computador, sempre lembre que computador é qualquer tipo de computador que tem um acesso Wi-Fi aqui, né? Pode ser de um desktop tradicional, de um laptop, pode ser um smartphone, uma Smart TV,
um tablet, tem 300 tipos de dispositivo agora, todos são computadores, só cada um com uma especializada em alguma coisa, mas no fundo são computadores, eles podem ter ali uma interface sem fio, sem 2.11. Então aquele elemento lá, ele vai na varredura passiva, o que ele vai fazer? Ele vai ficar escutando os quadros de sinalização que estão passando e vai ficar anotando. Então, o Access Point 1, em um determinado momento, ele vai mandar um quadro de sinalização para todo mundo. Ele vai mandar aqui em broadcast em toda a área de cobertura dele. Como esse computador está na área de cobertura dele, ele vai escutar. O Access Point 2 também vai mandar um quadro de sinalização. Como o meu computador aqui está na área de cobertura dele, ele também vai escutar. Então, primeiro, o computador ele escuta os quadros de sinalização e aí monta aquela lista lá, né? Monta essa lista aqui. Essas são as redes, esses são os pontos de acesso que eu estou enxergando. Depois disso, eu vou escolher em qual rede eu vou me associar. Eu escolhi me associar no Access Point 2. Então, esse computador vai agora mandar um quadro de sinalização para associação. E ele vai, então, solicitar para o Access Point 2 que ele se registre nele, que ele se associe nesse Access Point. Né? Então, ele manda um quadro de sinalização pedindo para se associar. O Access Point 2 vai receber esse quadro de sinalização, de solicitação, na verdade, e vai responder se ele pode se associar ou não. Então, por exemplo, se é necessário ter senha, né? E aí ele não colocou a senha correta, então ele vai rejeitar. Se ele já estiver lotado, já tiver com todos os canais não, mas toda a capacidade dele de usuários conectado no limite, então ele vai negar ou ele vai aceitar. Então o terceiro passo é um quadro de resposta de associação, indicando que ele foi ou não associado nesse access point. Então esse é o algoritmo. Isso para associação passiva, né? Para varredura passiva. Esse cara ele fica escutando o tempo inteiro. E aí o tempo inteiro não, né? Ele vai escutar durante um certo tempo. Ele vai escutar durante um certo tempo e depois vai te mostrar as redes. Vou escolher quais são as redes. Quando eu escolho qual rede eu vou me conectar, ele envia um quadro de solicitação pedindo para se associar e o Access Point depois responde. E aí, se a resposta foi ok, é feita a associação aqui. Pode acontecer de que esse tempo para que os Access Point enviem o quadro de sinalização demore muito. E aí eu estou aqui e não estou enxergando nenhum Access Point. Ou pode ser inclusive que os Access Points estejam configurados para eles não ficarem enviando. Eles só enviarem quadro de sinalização quando for pedido. E aí para isso a gente faz a chamada varredura ativa. Então essa varredura ativa vai ser o nosso computador primeiro pedir, olha, quem são os pontos de acesso que estão por perto de mim. Então esse computador, o primeiro passo é ele envia um quadro de solicitação de investigação de ponto de acesso. Então literalmente comecei a gritar, quem me escuta, né? Todo mundo que receber esse quadro vai fazer o passo 2, que é enviar aquele quadro de sinalização, que agora vai ser um quadro de resposta de investigação. Ele vai dizer, olha, te escutei, eu sou o BSS tal, SSID tal, endereço MAC, isso aqui. Access Point 2, mesma coisa, te escutei, sou o SSID tal, endereço MAC tal. Então ele vai dar um quadro de resposta de investigação. Dado esse quadro de resposta, a gente vai listar as redes e escolher qual rede vai se associar. Aí de novo, vai o quadro de solicitação para se associar e vem depois o quadro de resposta se aquela solicitação foi ou não atendida. Então existe a varredura ativa e a varredura passiva. Então essa como vai ser a associação.
Depois de associado, é preciso que o ponto de acesso permita, então, né, que o computador tenha acesso através dele, né? Mas assim, podem existir, né? Podem ter muitos computadores conectados aqui nesse ponto de acesso. E esse ponto de acesso aí precisa coordenar, então, como vai ser essa conversa com cada um, quando cada um pode falar e tudo mais. E é isso, é, envolve o ponto de acesso, mas na verdade vem do protocolo de acesso ao meio escolhido para se trabalhar aqui na rede 802.11, que é o protocolo CSMA-CA. Então, construir hardware para detectar colisão em rede sem fio vai envolver um custo muito alto. Então, lá nas redes 802.3, lá que vocês estudaram, você usava lá o CSMA-CD, né? Onde o CD é de Collision Detection. Então, era aquele protocolo, eu escuto, né, se tem alguém falando, se tem alguém transmitindo. Se não tem ninguém transmitindo, eu começo a enviar dados. E à medida que eu vou enviando dados, eu fico escutando se não está tendo colisão. Se eu percebo uma colisão enquanto eu estou enviando dados, eu paro de transmitir e aí tem aquele algoritmo lá de tempo aleatório, quando eu vou transmitir de novo, tudo mais, né? Então ele funciona muito bem para redes cabeadas, por quê? Porque nas redes cabeadas é fácil escutar se houve colisão ou não. Eu enviei um sinal, aquele sinal vai bater lá na outra ponta do fio, lá na outra ponta da interface, e ele inclusive vai voltar uma cópia para mim. E se alguém também está transmitindo, eu vou escutar aquele cara que está transmitindo. Se eu estava transmitindo, alguém começou a transmitir, eu vou escutar que aquele cara começou a transmitir, porque pela rede cabeada, pelos sinais, pelos pares trançados lá da rede cabeada, o sinal passado ali, ele perde muito. Assim, aliás, ele perde muito pouco, né? Perde muito não, ele se propaga muito bem, ele perde muito pouco. Então é fácil escutar que houve colisão. Para rede sem fio, não é fácil escutar que houve colisão, né? O nosso problema básico é aquele do canal do nó oculto, né? Onde alguém está falando, mas eu não consigo escutar porque ele está oculto para mim, está atrás de uma parede, atrás de um obstáculo. Então, o ponto de acesso escuta ele, o ponto de acesso está lá perto, mas eu não escuto. Ou aquela questão do esvanecimento do sinal, que é a mesma ideia. Eu estou para um lado, o outro computador está para o outro lado e o ponto de acesso está no meio entre nós dois. Então, nós dois conseguimos conversar com o ponto de acesso, mas a gente não consegue se enxergar, né? O meu sinal não chega até ele e o dele não chega até mim. Então, como é que eu estou transmitindo? Aí aquele cara que está lá distante também começa a transmitir para o ponto de acesso. Vai ter uma colisão ali. Como é que eu vou detectar que houve aquela colisão se eu nem sequer consigo escutar que aquele cara ali também está na rede, que ele também está transmitindo, né? Então, por isso, o CSMA-CD ele não funciona para rede sem fio, né? Não é que ele não funciona, ele até vai funcionar, mas ele vai dar muito erro, vou ter muita colisão, vou passar muito tempo retransmitindo dados, né? Então ele não é adequado, né? Então não é que ele não funciona, ele não é adequado para rede sem fio. E aí elaborar um hardware que para funcionar com CSMA-CD para rede sem fio vai ter um custo muito alto, não compensa. Então, devido a esses problemas de custo muito alto, terminal oculto, envelhecimento do sinal, foi necessário implementar outro tipo de protocolo de acesso ao meio, que foi o CSMA-CA, onde o CA agora é o de evitar colisões. Então, em vez dele detectar se houve colisão, ele trabalha para não deixar que ocorra a colisão. Então, ele faz uns passos a mais para não deixar que ocorra a colisão. E aí é um protocolo de acesso aleatório, igual ao CSMA-CD. Cada estação sonda o canal antes de transmitir, exatamente igual lá no CSMA-CD. Primeiro escuta o canal antes de transmitir. E ele vai
se abster de transmitir quando ele percebe que o canal está ocupado. Então, antes de transmitir, eu vou escutar. Se eu percebo que alguém já está transmitindo, eu não transmito. Eu espero um tempo aleatório e tento transmitir de novo. Né? Se eu escutei e não tinha ninguém transmitindo, aí eu vou começar a transmitir. E aí, quando começar a transmitir, ela vai transmitir integralmente. Então, ele não vai parar. Então, no CSMA-CD, o que acontecia? Ele ficava escutando. Se tivesse colisão, ele parava de transmitir naquele momento. No 102.11, não tem nem como eu saber, na maioria dos casos, que houve colisão, porque eu não vou conseguir escutar essa colisão. Então, quando ele começa a transmitir, o quadro, ele transmite até o fim. Ele começa a transmitir e transmite até acabar. Se está tendo colisão, depois o protocolo de transporte vai trabalhar ali para retransmitir aqueles dados, né? Mas lógico, ele não simplesmente envia sem ter alguma forma de, na camada, né, aqui no CSMA, ele detectar. Então ele vai implementar na camada de enlace uma forma diferente de trabalhar, onde ele vai ficar fazendo verificação, tanto para correção de erros, quanto para melhorar essa questão de detectar se alguém está transmitindo ou não. Então, a camada MAC, lá do 102.11, ele vai implementar o reconhecimento de camada de enlace, que quando um quadro passa na verificação CRC, a estação de destino devolve um quadro de reconhecimento, após um espaçamento curto de interquadro. Estou só lendo aqui, eu vou explicar melhor isso para vocês. E se a estação de envio não recebeu o quadro de reconhecimento, ela enviará novamente o quadro. Então, eu escutei o canal, não tinha ninguém transmitindo, eu começo a transmitir. E eu vou transmitir até terminar de transmitir. Depois que eu terminei de transmitir, eu vou esperar para verificar se eu vou receber uma espécie de um AQ, um quadro dizendo que, olha, ok, tudo certo. Se não vier esse quadro, é porque houve uma colisão. Se o quadro chegar, eu sei que eu transmiti sem nenhum problema. Então, a origem vai enviar para o destino, espera um tempo para transmitir, ele me escuta o canal, espera um tempo para transmitir e começa a enviar. Envia tudo até o final. Depois espera um tempinho e espera para ver se vem um AQ. Então, olha, pegando aqui o algoritmo. Então, suponha que uma estação pode ser uma estação sem fio ou um access point, né? Então, é a mesma forma, tanto faz se é o access point que é transmitir para a estação sem fio ou o contrário, né? Então, se inicialmente a estação percebe que o canal está ocioso, ele escutou o canal, não tem ninguém transmitindo. Ele transmitirá seu quadro após um curto período de tempo, conhecido como espaçamento interquadro distribuído, né? Então, ele escuta o canal, espera um tempo e depois envia os dados. Caso contrário, a estação escolherá um valor aleatório de recuo, com recuo exponencial, aquele mesmo lá do CSMA-CD, e fará a contagem regressiva a partir desse valor até perceber que o canal está ocioso de novo. Se a estação perceber que o canal está ocupado, o valor contado vai permanecer congelado, né? Então, eu escutei, eu vi que tem alguém transmitindo. Aí eu sorteio um número aleatório, que esse número aleatório ele vai aumentando a cada vez que eu percebo que o canal está ocupado. Eu vou fazendo contagem regressiva. Nessa minha contagem regressiva, toda vez que eu escuto que o canal está ocupado, eu paro a minha contagem. Eu congelo a minha contagem. E depois eu continuo quando o canal fica livre. Por que eu faço isso? Porque se houve colisão, se tem um cara transmitindo e muita gente quer transmitir, os números são aleatórios, o tempo que cada um vai esperar. Então, cada um vai esperar um tempo ali que vai depender, que depende do número aleatório, vai ser diferente. A ideia é que provavelmente vai ser diferente para todo mundo.
se alguém começou a transmitir enquanto eu estou fazendo a contagem regressiva, eu paro, não só eu, mas para todo mundo que está escutando que alguém começou a transmitir. E quando a contagem regressiva volta, ela volta para evitar, né? Assim, ele volta para evitar que durante aquele tempo que houve comunicação, que houve uma transmissão, o canal estava ocupado, alguém ficasse ali escutando e logo em seguida começasse a enviar, né? Então eu sempre preciso ter esse número aleatório e essa contagem regressiva. Isso, assim eu vou evitar algumas colisões. Essa é a ideia. Então quando o contador chega a zero, note que isso pode ocorrer somente quando a estação percebe que o canal está ocioso. Então a contagem só vai chegar a zero quando o canal está limpo, não tem ninguém transmitindo. A estação transmitirá o quadro inteiro e ficará esperando o reconhecimento, né? Está esperando esse AQ. Se receber um reconhecimento, a estação transmissora saberá que o quadro foi corretamente recebido na estação destino. Se a estação estiver outro quadro para transmitir, ela vai iniciar de novo o protocolo CMSA já na etapa 2. Se não receber um reconhecimento, a estação entrará de novo na fase de recuo. Então vai de novo pegar um número aleatório, esperar um tempo e vai ficar aguardando até essa contagem dela chegar a zero. Então a ideia do CCMSA é evitar as colisões. Então ela transmite, mas para transmitir ela primeiro se certifica de que o canal está ocioso e trabalha no sentido de, se o canal estiver ocupado, ela trabalha no sentido de só permitir a diminuição do tempo até chegar ao momento dela transmitir quando ela percebe que o canal está limpo. Só que assim, isso funciona bem para quando todo mundo se enxerga. Quando todo mundo se enxerga, quando a grande maioria se enxerga, vai funcionar bem. Eu não vou ter colisões. Só que quando tem um terminal oculto, eu posso continuar tendo as colisões exatamente porque eu não vou conseguir escutar quando alguém está falando. Então, para situações de terminais ocultos, ainda é possível ocorrer colisão, o que será dispendioso. Então, no exemplo, H1 não consegue escutar H2 e H2 também não consegue escutar H1. Então, aqui, ó, esse círculo azul aqui no meio é o alcance do sinal do access point. Esse círculo em azul aqui mais para a esquerda é o alcance do sinal do H1. Então, ele alcança o access point alcança os dois. E esse em azul aqui mais para a direita é o alcance do H2. Então o H2 alcança o access point, mas ele não alcança H1 e vice-versa. Então se o H1 iniciar a transmissão e depois o H2 também iniciar sua transmissão, né, achando que o canal está livre porque ele não consegue escutar o H1, tanto o tempo de transmissão do quadro H1 quanto do tempo de H2 eles vão ser desperdiçados, porque eles vão começar a transmitir, eles vão transmitir até o final. Só depois de transmitir tudo é que ele vai esperar um tempo e ele vai perceber que não voltou o AQ. Se não voltou o AQ, então teve colisão, né? E aí ele vai entrar naquele modo de contagem regressiva. Então aqui, tô lembrando a diferença aqui do CSMA CD para o CA. O CD ele ficou o tempo inteiro escutando para ver se houve colisão. Se houve colisão, ele para. No CSMA-CA, depois que ele começa a transmitir, ele não detecta a colisão. Ele deixa transmitir até o final. Se não voltou um AQ, e aí ele sabe que houve colisão e ele vai jogar números aleatórios para todo mundo que não recebeu AQ, né? E aí com essa contagem regressiva número aleatório, ele vai tentar evitar a colisão. Então, esse protocolo ele trabalha na tentativa de evitar colisões. Se eu tenho terminais ocultos, eu não vou conseguir evitar tanto. E aí, para isso, existem outras formas de prevenção, que é utilizar o que a gente chama de RTS e CTS, que é o Request to Send e o Clear to Send, onde o Access Point aqui vai entrar no sentido de coordenar e ajudar o CSMA-CA
para que todo mundo saiba se tem alguém transmitindo ou não. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou pegar, vou escutar o canal, não tem ninguém transmitindo, espero um tempinho e começo a transmitir, mas eu não vou transmitir agora meus dados. Vou primeiro enviar o que a gente chama de quadro RTS, ou seja, vou fazer um pedido para transmitir dados. Aí esse pedido vai lá para o ponto de acesso. O ponto de acesso, ele é o nó central, né? Então todo mundo tem que falar com ele. Por mais que esse cara aqui na origem não consiga escutar os outros usuários, o Access Point tem que escutar todo mundo. Então esse cara mandou aqui um RTS. Aí o ponto de acesso que estava livre, o canal estava limpo, recebeu esse RTS e vai avisar então para esse da origem, olha, tá limpo, pode mandar a tua idade, não tem realmente não tem ninguém transmitindo. Quando ele enviar esse CTS, o Clear to Send, ó, tá limpo, pode enviar. Quem vai receber não é só esse na origem, todo mundo vai receber. Todo mundo escuta o ponto de acesso. Então, quando esse ponto de acesso mandar o CTS, todo mundo vai escutar. Então, quando todo mundo escutar o CTS, todo mundo vai saber, olha, tem alguém transmitindo, o canal está ocupado. Então, se o canal está ocupado, bora parar aqui e esperar. Nesse CTS, vem informação de quanto tempo o canal vai ficar ocupado para a transmissão desses dados. Então, esses outros nós, quando ele recebe um CTS, ele já sabe, olha, o canal vai ficar ocupado por tanto tempo. E eles não transmitem durante esse tempo. E aí, quando ele escuta, então, que o ponto de acesso mandou o CTS, ele sabe a origem aqui, né? Ele sabe que ele pode transmitir e ele sabe que todos os outros, mais que estejam ocultos para ele, vão ficar parados esperando um momento de transmitir. Aí ele começa a transmitir os dados dele. Vai transmitir, transmitiu tudo. Acabou de transmitir, o ponto de acesso envia o ACK. Na hora que o ponto de acesso envia o ACK, olha, transmitiu tudo, esses outros aqui também vão receber esse ACK. E vão saber, olha, acabou aquela transmissão. Então agora o sinal tá, o canal tá livre para quem quiser transmitir. Então com esse RTS, CTS, ACK aqui, a gente faz, digamos, um provisionamento do canal. A gente reserva o canal. Então eu estou pedindo, olha, reserva o canal para mim que eu quero enviar. Se realmente o canal estiver livre, aí o ponto de acesso vai responder com CTS. Se por acaso ele mandou esse RTS e tinha alguém transmitindo, ele não vai ter resposta. Né? Como ele não vai ter resposta, ele vai entrar naquele modo de contagem regressiva. Ele sabe que enviou e o canal não estava livre. Se ele recebe o CTS é porque o canal está livre. Quando ele recebe o CTS, automaticamente bloqueia para todo mundo, porque todo mundo ali vai escutar esse CTS. Então assim vai funcionar o protocolo da camada de acesso ao meio do 802.11. Estão aí ainda? Estão escutando? Ah, beleza. Então assim vai funcionar o 802.11, ele tem muito o padrão em si, tem muitas coisas, muitos protocolos. A gente está focando no que é mais básico para a gente entender o funcionamento, não só para entender o funcionamento do 802.11, né, mas porque esses protocolos eles são utilizados também em outras tecnologias, podem ser utilizados em outros padrões. Então, tecnologias de acesso ao meio que tem essa questão de compartilhar o canal com muita gente, em geral trabalha com o CSMA-CA ou parecido com o CSMA-CA. Então, por exemplo, PLC, que é aquela tecnologia Powerline Communication, que é usar a própria rede de energia elétrica para transmitir dados. Lá você também tem problemas semelhantes
do transmitir na rede sem fio, porque o cabo elétrico ele não foi feito para transmitir sinal de alta frequência, então tem o esvaecimento do sinal também, o sinal cai muito rápido, aí com isso eu tenho os nós ocultos. Normalmente, né, assim, o cabo de rede ele não tem emenda, né? Se a gente não tem um cabo de rede que lá na frente tem uma emenda aí para um lado um computador e para outro, né? O que a gente tem são os switches, os hubs, né? Para fazer essas, entre aspas, emendas, né? Colocar muita gente na mesma rede. E aí é quando o CSMA/CD vai precisar trabalhar, né? Quando eu tenho ali um switch, um hub no meio do caminho. Mas a rede elétrica, por exemplo, ela é cheia de emenda. Eu tenho 300 caras conectados ali. E se eu começar a colocar equipamento para transmitir dados por essa rede elétrica, eu vou ter o mesmo problema da rede sem fio. E aí, por exemplo, o CSMA/CA é utilizado nesse tipo de tecnologia. Outro ponto importante do 802.11 para a gente entender são os quadros. Então, cada tecnologia, né, quando ela vai transmitir, e aí aqui falando lá na camada de enlace, ela tem o payload, a carga útil do que ela vai transmitir, e tem várias outras informações que são necessárias para controle, para correção do canal, para criptografia. Então tem várias partes, várias informações que são necessárias para que aquela tecnologia funcione. Então o 802.11 ele tem o quadro dele, onde ele tem a carga útil dele, ou seja, os dados que ele quer realmente transmitir. Tem um código para correção de bits. Então isso aqui a gente está pensando no quadro lá em bits, né? Tem quadros de endereço, que a gente vai entender um pouquinho porque tem 4 endereços diferentes. Tem a sequência, o controle da sequência do quadro, tem a duração do quadro, exatamente para poder trabalhar lá com o CTS e o RTS. E tem uma parte de controle, para dizer qual é a versão do protocolo que ele está utilizando, qual o tipo e subtipo, se está enviando para o ponto de acesso, se está recebendo do ponto de acesso, se aquele quadro está fragmentado em mais quadros, se é uma nova tentativa de transmissão, se tem geração de energia, se está usando o app e alguns outros campos reservados. E aí então em modo de infraestrutura, a gente vai trabalhar com o endereço 1, 2 e o 3. Então cada quadro ele vai enviar 3 endereços diferentes, 3 endereços MAC diferentes. Por que 3 endereços? Então, o endereço 2 ele vai ser o MAC da estação que transmite o quadro. Tá? Então, ou seja, se eu estou transmitindo da estação sem fio para um ponto de acesso, eu vou colocar aqui o endereço de quem está transmitindo. Assim, se uma estação sem fio transmitir o quadro, o endereço MAC daquela estação será enviado. De modo semelhante, se um ponto de acesso está transmitindo o quadro, o endereço MAC do access point é que vai ser colocado. Então aqui o endereço 2 é o endereço de quem transmite. O endereço 1 é o endereço MAC da estação sem fio que deve receber o quadro. Então o endereço 1 é para quem está indo aquele quadro. Então assim, se uma estação móvel sem fio transmite o quadro, o endereço 1 conterá o endereço MAC do ponto de acesso. E de modo semelhante, se um ponto de acesso transmite o quadro, o endereço 1 vai conter o endereço MAC da estação sem fio. Até aqui, digamos que é o esperado, né? O endereço MAC de quem tem que receber aquele quadro e aqui o endereço MAC de quem enviou aquele quadro. Aqui, nós estamos falando só sobre os 2 elementos na ponta daquele link sem fio. Deixa eu ver uma figurinha aqui. Então aqui, tem o access point, tem por exemplo aqui o H1, esse host 1 aqui, esse hospedeiro 1. Se eu estou enviando, por exemplo, do host 1, né, do hospedeiro 1, da H1 aqui, para o ponto de acesso, então o endereço 1 vai ser o endereço MAC do ponto de acesso, e o endereço 2 vai ser o endereço desse cara aqui.
Só que aí tem uma questão que é a seguinte: o nosso ponto de acesso, lembre que ele não trabalha na camada de rede, né? Ele só trabalha com a camada de enlace. Quando ele recebe então um quadro aqui, ele precisa saber para quem ele vai encaminhar aquele quadro. Só que para encaminhar esse quadro, ele não vai olhar todo o quadro e ir lá na camada de rede e pegar o IP para saber, tem que enviar aqui para o roteador, né? Então, se eu estou recebendo um quadro aqui nesse ponto de acesso, eu tenho que ter um endereço MAC de para onde eu vou enviar aquele quadro, para eu poder encaminhar ele para cá para o roteador. Da mesma forma, se eu estou transmitindo o roteador para cá para o meu hospedeiro 1, eu preciso saber que esse quadro veio daqui do roteador 1. Então, o endereço 3, né, ele vai servir para isso, para saber para onde o meu ponto de acesso tem que encaminhar aquele quadro. Então, para entender o endereço 3, lembre-se de que o BSS, né, que consiste da estação base e estação sem fio, faz parte de uma subrede, né, e que esta se conecta com outras subredes por meio de alguma interface do roteador. O endereço 3 contém o endereço MAC dessa interface do roteador. Então, o endereço 3 vai ser a interface do roteador, com qual roteador vai ser enviado esse quadro. Porque aqui nesse link, né, por mais que seja um link Ethernet, por mais que eu só tenho um link aqui, esse meu roteador está ligado em apenas um roteador aqui, eu tenho apenas um cabo passando, eu não tenho, entre aspas, outra opção. Ok, eu não tenho outra opção se eu quero sair para a internet. Eu teria que enviar para esse roteador. Mas nem todos os quadros que esse cara vai mandar precisam ir para o roteador. Ele pode estar querendo se comunicar, enviar um dado para esse outro computador que está aqui nessa rede sem fio. Então, nesse caso, o endereço 3 lá seria o desse computador aqui. Então, vou mandar o meu quadro 802.11 para cá, para Access Point, e depois vou mandar para cá. Além disso, no quadro 802.3, que vai estar aqui sendo transmitido, então daqui para cá 802.3. Então, esse Access Point vai pegar esse quadro e vai transformar, vai passar para o outro padrão, que é o 802.3. Nesse novo quadro 802.3, eu tenho que ter o endereço MAC desse roteador aqui, para eu poder enviar o quadro, inclusive para o roteador receber e saber que aquele quadro é para ele. Então, se eu estiver enviando de R1 para H1, né, do roteador para o H1, roteador que conhece o endereço IP do H1, então meu roteador ele conhece o endereço IP do H1. Ele utiliza o ARP para determinar o endereço MAC do H1, exatamente como aconteceria numa LAN internet comum. Em seguida, após obter esse endereço MAC, a interface do roteador R1 vai encapsular o datagrama em um quadro Ethernet. O campo de endereço de origem desse quadro vai conter o endereço MAC do R1. E o campo de endereço de destino contém o endereço MAC do H1. Então, o quadro que vai passar aqui, ele só vai ter dois campos de endereço, que é o endereço de para onde ele está enviando, que é o MAC do H1, e o MAC dele mesmo. Então, quem para onde? Ele vai enviar aqui. Quando o Access Point receber esse quadro aí, ele sabe, olha, esse quadro em geral não vem para mim, né? Esse quadro é para um dos computadores que estão conectados aqui na minha rede 802.11. Qual desses computadores tem que receber? Aí ele vai pegar esse campo de endereço do quadro 802.3 para colocar lá no quadro 802.11. Mas o quadro 802. Isso lá no endereço 3. Porque o quadro 802.11 aqui, quem está enviando não é o roteador, quem está enviando é o Access Point, né? Então, eu preciso de 3 para dizer aqui no 802.11 da onde para onde está indo. Mas como esse meu ponto de acesso em geral ele
ele é, esqueci o termo, mas ele não é o, assim, ele é só um facilitador ali no meio do caminho, esqueci o termo técnico, né? Eu tenho que dizer para onde vai chegar realmente aquele quadro. Aí para isso eu tenho aqui o endereço 3. E quando o quadro internet chega ao ponto de acesso, este converte o quadro 2.3 para o quadro 2.11, onde é transmitido para o canal sem fio. E aí o Access Point vai preencher então o endereço 1, endereço 2 com o endereço do MAC do H1 e do seu próprio endereço. E o endereço 3 vai ser o do Access Point. O Access Point vai inserir o endereço MAC do R1. Né? Aí dessa maneira o H1 vai poder determinar, a partir do endereço 3, o endereço MAC da interface do roteador que enviou aquele datagrama para aquela subrede. Se for do H1 para R1, aí o H1 cria um quadro 802.11, ele preenche os campos de endereço 1 e 2 com o endereço MAC do Access Point e o dele, né, para onde, aqui na Wi-Fi, quem vai receber e quem está enviando. E para o endereço 3 ele vai inserir o endereço MAC do roteador 1. Então quando ele recebe o quadro 802.11, o Access Point ele vai conseguir converter esse quadro para Ethernet, colocando agora nesse quadro de Ethernet só o endereço do H1 e do R1. Então no quadro que vai aqui não vai o endereço MAC do Access Point. Então assim, aqui nessa interface do roteador, bem aqui, ele vai receber um quadro ali. Esse roteador vai receber um quadro, que nesse quadro vem o endereço do H1. Ou seja, para esse roteador aqui, é como se esse Access Point não existisse. Ele é totalmente transparente para esse roteador. Ele sabe que ele recebeu um quadro que veio lá do H1. Então, esse Access Point é que ele não existe para esse roteador. Né? Essa é a ideia. O endereço 4 ele é utilizado quando está no modo ADOC, tá? E aí, como a gente não vai tratar do modo ADOC, só da infraestrutura, a gente deixa para quem tiver curiosidade de estudar. Né? Então, assim, esses são os principais características, elementos do 802.11 que vão se diferenciar do que a gente estudou já de rede. Né? Muitas outras coisas, assim, o padrão tem muita coisa, como é um padrão de camada de enlace e camada física, muito ali é da parte de sinal, modulação, a parte de energia do sinal, a parte de antena, então assim, tem uma grande parte que é mais da engenharia, digamos assim, de quem trata de sinal, da parte do processamento do sinal, que aí não é o nosso foco aqui. Nosso foco é trabalhar na parte mais de redes e protocolos. Então esses são os principais protocolos, né, de 802.11. É como escutar em rede, saber quais são as redes que estão disponíveis, como fazer associação, como é feito esse controle do acesso ao meio e a questão de como funciona o quadro. Tendo esse entendimento, qualquer outro estudo sobre o 802.11 é possível avançar, é possível continuar. Isso dá base também para outras redes sem fio. Então, nas outras redes sem fio que nós vamos estar estudando, nós vamos estar falando de algumas coisas muito semelhantes, muito parecidas a essa forma de trabalhar do 802.11. Né? E para finalizar essa parte, a gente fica com uma tarefa que é fazer uma pesquisa então dos outros campos do quadro 802.11, além dos campos de endereço. Então aqui o quadro, eu rapidamente falei, né, dos campos, mas a gente detalhou como utiliza esses endereços, endereço 1, 2 e 3. Aí nós temos outros campos. Então a tarefa que vai ficar para vocês de pesquisa é estudar melhor esse quadro, esse 2.11. Tem muito material na internet, tá? Não é difícil, tem muita informação. E
Depois de estudar, é apresentar dois exemplos práticos de utilização de um ou mais campos desse 802.11. Então, isso que ele está explicando aqui para vocês é um exemplo de por que tem três aqui, né? E como é que a gente utiliza. Então, outros campos, o CRC, para que serve, como utiliza, na prática, como ele vai ser utilizado. Tem o app, que o nome já diz, né? Vai estar relacionado lá a questão da criptografia. Tem questão de versão de protocolo, então tem vários campos diferentes. A ideia é vocês fazerem o estudo, montarem ali bem objetivo mesmo. Um pequeno, não vou chamar nem de relatório, né? Uma pequena tabela descrevendo, olha, isso aqui serve para tal coisa, isso para tal coisa, isso para tal coisa, e embaixo colocar um pequeno exemplo de quando algum desses, ou mais de algum desses campos é utilizado dentro do protocolo de 102.11. Tá ok? Entenderam a tarefa? Deixa eu voltar aqui. Tá. Aí com essa aula a gente falou então de redes locais Wi-Fi 802.11. Em rede sem fio, a gente vai estar falando ainda de rede Bluetooth. Não apareceu aqui, mas a gente vai falar também de rede Zigbee. Tá? Rede Bluetooth, rede Zigbee nós vamos falar um pouco mais rápido. E vamos falar de redes celulares. Redes 4G, rede 5G. Então, na verdade, falar um pouco de um modo geral sobre as redes celulares, como elas funcionam, questão de handoff, um pouco do histórico e detalhar um pouco mais o 4G e 5G, que são as redes. 4G é o que a gente está utilizando e 5G que está em implementação, né? Já tem discussões de redes 6G, mas já está, digamos que, fora do nosso escopo da disciplina, tá? Depois dessas redes, aí a gente entra na parte de gerenciamento de mobilidade dentro de rede sem fio, né? Então, a nossa parte de rede sem fio vai envolver estudar algumas tecnologias de rede sem fio e estudar gerenciamento da mobilidade dentro das redes sem fio. Uma dúvida, pergunta? Querem colocar alguma coisa? Professor? Opa. Eu não entendi muito bem a explicação da atividade. Deu uma falhada aqui, não consegui entender muito bem. O senhor poderia Tá. repetir, por favor? Então, ela é bem objetiva. Então vamos pegar o quadro, esse 2.11, esse quadro aqui, e vão estudar o que é campo por campo do quadro e fazer um pequeno resumo. Então, o campo quadro de controle, para que serve? O duração, para que serve? Assim, tipo 2, 3 linhas, bem objetivo mesmo de cada um desses campos. E depois botar um exemplo. O campo app. O campo app ele é utilizado para tal coisa assim assado. E aí tentar colocar um exemplo parecido com esse aqui, assim, olha. Então, durante o momento em que o ponto de a estação sem fio, né? O hospedeiro, a estação sem fio tenta se associar no ponto de acesso. Se o app estiver ativado, aqui vai ser colocada a chave. Então, tentar dar um exemplo de quando o campo é utilizado. Então, vocês vão fazer primeiro um apanhado geral de todos os campos, de forma bem objetiva mesmo, no máximo um parágrafo de cada coisa. Assim, então são poucas linhas mesmo. E depois escolher um dos campos para dar um exemplo. Então, o campo subtipo, porque existe, onde ele é utilizado, em que momento de uma comunicação usando o 102.11 o campo é utilizado. Pode ser o endereço 4. O endereço 4 é utilizado para redes ad hoc. Em que momento ali é preciso
desse campo aqui, das informações desse campo. Deu para entender? Entendi, professor. Tá, Beleza. tá, beleza, então. Tá, pessoal, então, hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, tá? Fica aqui nessa aula. Próxima aula a gente vai estar falando já de Bluetooth e Zigbee. Se alguém inclusive já quiser estudar sobre essa parte de Bluetooth, Zigbee ou redes celulares, e na próxima aula a gente inclusive e já tirando dúvidas, ajuda bastante, tá? Assim, vai ser bem legal, né? E Bluetooth e Zigbee são duas redes, são dois tipos de tecnologia sem fio que são... Assim, Bluetooth acho que todo mundo já está acostumado a utilizar, né? Principalmente hoje em dia com a diminuição dos custos, a gente tem muita oferta de dispositivos Bluetooth. E o Zigbee, ele é uma tecnologia que já existe há um certo tempo, mas que ela é mais utilizada para a questão de automação. Então, na indústria se utiliza muito o Zigbee. No ambiente residencial, assim, não se utiliza tanto. Há uma expectativa que com a questão do IoT, dessa questão de ter vários equipamentos conectados dentro de casa, o Zigbee ele passa a ser um pouco mais parte do nosso dia a dia, porque ele tem um custo ainda menor do que o Bluetooth. O Bluetooth já tem um custo menor, né? Assim, o Wi-Fi tem um determinado custo. O Bluetooth tem um custo menor, apesar, né, de que como dizer assim, durante para a venda dos produtos, né, tudo que é Bluetooth fica mais caro. Não deveria, né? A ideia do Bluetooth era ser de baixo custo, mas hoje em dia tudo que tem Bluetooth no meio acaba saindo mais caro. Mas a ideia do Bluetooth é ele ser de baixo custo, ele tem realmente um custo menor comparado com o Wi-Fi, até porque ele trabalha em uma frequência menor, ele trabalha com uma taxa de transmissão de dados menor, então ele não precisa de componentes tão sofisticados e com capacidade de processamento tão grande quanto o Wi-Fi. Então é para ser custo menor. E depois vem o Zigbee, que é para ser um custo menor ainda. E aí quando eu digo menor, é menor mesmo no sentido de algumas dezenas não chegar a algumas dezenas, mas uma dezena de reais, por exemplo, ser suficiente para a gente ter um equipamento, assim, pagar para aquela parte da tecnologia Zigbee, exatamente para eu poder ter ele espalhado por todos os cantos, né? Então essas são as tecnologias que a gente vai estar estudando nas nossas próximas aulas, né? Alguma dúvida, uma questão? Senão a gente fica por aqui, tá? Obrigado aí pela presença. Alguém me mandou e-mail, não sei se algum de vocês, perguntando sobre a postagem das aulas. Então eu gravei a nossa da semana passada, acabei não postando ainda. Também tô gravando aqui, vou até parar já de gravar. E também vou postar, tá? Tanto a de hoje quanto a semana passada. E todas as aulas, na verdade, eu vou ficar gravando e postando. Tem as questões de problema de internet, tem várias questões que no remoto é mais difícil, né? Então é importante que vocês tenham como assistir, se não puder assistir. Mas participem desse horário, tá? Senão fica complicado a gente não ter nenhum aluno ou ter pouquíssimos alunos. Participem desse horário, até mais interessante para tirar dúvidas e tudo mais, tá? Isso, então, até mais. Obrigado aí pela presença. Tô parando aqui a gravação.